Praga, CRO 2585/AL. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Concretize o seu sonho no melhor residencial de Arapiraca e região, o Riviera do Lago, um lugar pensado para o seu bem-estar, com extensas áreas arborizadas e de lazer. Aproveite condições especiais e adquira o seu lote com parcelas fixas e sem surpresas, ou adquira a casa pronta direto com a construtora. Vendas André Felipe Imóveis Selecionados, 82-998010949 ou 41020500. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza ultrassonografia geral e Doppler, ultrassom vascular, ultrassonografia 4D, punções e biópsias guiadas ao ultrassom com a mais alta tecnologia, que confere ao CDA resultados precisos por profissionais altamente qualificados. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97 Centro. Fones 3482-7427 e 3482-7428. Responsável técnico Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pepe. Todo dia, o dia todo, Dona Novo Nordeste FM 91,5, Rádio Novo Nordeste. Sua manhã muito mais saudável. Programa Saúde em Foco na Novo Nordeste com André Pepe. Muito bem, GB Multimarcas veste bem mesmo, exclusividade Gino Benotti Bravo, Praça Bom Conselho 41 no centro, ao lado da Igreja Velha, telefone WhatsApp 996522678, informando que está com a coleção para o Dia dos Namorados. Você quer dar um presente para o seu namorado, então passa lá, camisas manga longa, manga curta, bermudas, calças jeans, calças sociais, calças esporte fino, então muito bacana mesmo, passa lá porque eu confirmo. A gente hoje recebe aqui a psicóloga Gessiane Amorim, da Clínica Sense, e o assunto é um assunto muito importante, como todos, né? A síndrome de burnout, que é um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocado por condições de trabalho desgastantes. Quem já não passou por isso, né? Eu já. Professores e policiais estão entre as classes mais atingidas. Gessiane, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, André. Obrigada pelo convite. E é isso mesmo, né? Vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout e o que é que ela representa e o que é que ela vem acontecendo aqui na nossa sociedade, que está levando um pico de adoecimento muito grande. A sua principal característica é o estado de tensão emocional e estresse crônicos provocados por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. A síndrome se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal direto e intenso. Profissionais das áreas de educação, saúde, assistência social, recursos humanos, agentes penitenciários, bombeiros, policiais e mulheres que enfrentam dupla jornada correm risco maior de desenvolver o transtorno. Aí vem algumas atitudes negativas que reforçam esses sintomas. Ausências no trabalho, agressividade, isolamento, mudanças bruscas no humor, irritabilidade, dificuldade na concentração, lapsos de memória, ansiedade, depressão, pessimismo e baixa autoestima. Recebi ontem um direct de uma ouvinte sempre frequente do Saúde em Foco. Infelizmente ela agora não está podendo ouvir, mas eu falei para ela que ia mandar o link, já que estamos ao vivo aqui pelo nn1.com.br e também pelo YouTube no canal Novo Nordeste FM 91,5. Ela diz assim, não vou identificá-la, claro, por uma questão de ética. Ela diz assim: André, eu não consigo mais ouvir o seu programa porque estou trabalhando em recepção, agora aí não dá. Mas se você quiser, pode citar meu caso amanhã, que é hoje.
Eu passei anos sofrendo dessa síndrome sem saber, sem procurar ajuda. Até que cheguei ao meu limite e explodi. Passei muito mal, só tremia e chorava. Passei dias indo para a emergência praticamente todos os dias. Olha só que nível. Parecia que eu ia morrer. Isso foi em março do ano passado, até que tomei a decisão que não voltaria mais no meu trabalho. Pedi demissão, graças a Deus me entenderam e me mandaram embora com todos os meus direitos. Acabei adquirindo depressão severa e transtorno de ansiedade. Continuei passando mal e só melhorei quando saí daqui. Passei 2 meses na chácara que minha mãe mora, bem longe. Depois disso, não precisei mais dos antidepressivos e ansiolíticos. Graças a Deus, hoje trabalho e mesmo ainda não sendo o emprego dos meus sonhos, me sinto bem e basta. Tá aqui, tá certo? Não vou identificar a minha ouvinte, claro, mas aí tá, Gessiane, um relato verídico de uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que é daqui, que foi acometida da síndrome de burnout. Que nível? É um nível muito intenso, né? E aí o que acontece, André? Que as pessoas só destacam quando estão esses níveis intensos. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde, ela liberou uma nota de reconhecimento da síndrome de burnout como um adoecimento com a variável desencadeada no ambiente de estresse do trabalho, um ambiente hostil. Então, até antes disso, não era entendido como uma doença, não era uma patologia. Então, as pessoas não se atentavam. E aí a gente vive em um mundo cultural que nos exige muito uma produtividade. E aí a nossa autoestima ela é inflada quando a gente está produzindo. E aí a gente desenvolve critérios de felicidade, de querer as coisas a partir do que é produtivo, do princípio de meritocracia. Então a gente está sempre buscando mais para atingir um espaço de felicidade. Uma vez um professor meu na universidade, o professor Saulo, e ele disse assim: Jéssica, avalia a posição que as pessoas se colocam, né, para ter uma reflexão sobre a sua própria vida. E aí as pessoas elas estão num ponto X, e aí quando ela olha as pessoas à frente dela, ela gera frustração, porque ela acredita que as pessoas estão sempre à frente. E aí quando ele disse, olha, quando ela se coloca olhando as pessoas atrás dela, ela se envaidece e também perde o senso crítico, porque ela acredita que é superior aos outros. Mas quando ela se olha do local que ela está e contempla as coisas que ela conquistou pelo esforço, ela valoriza o seu momento, o seu espaço, e aí ela tem um critério de felicidade atingida. Então, a síndrome de burnout, ela é um desgaste, um esgotamento, e aí tem várias características que desempenham isso, mas a frustração e às vezes até desenvolver, assumir uma função que não compete, o ambiente de trabalho ser extremamente adoecedor, hostil, ele gera essa perca de combustível, de energia para se esforçar, para se empenhar, e aí gera frustrações, gera tensões com conflitos familiares, conflitos organizacionais e conflitos familiares, porque a gente levam essa carga de estresse para os outros ambientes e começa a se diminuindo. Então, assim, é muito comum, até o nome burnout, ele é referenciado justamente desses motores a jatos que deixam de funcionar, perdem o combustível, e aí levam ao processo de esgotamento. E é justamente esse o sentido, das pessoas estarem e não se sentir mais pertencentes, porque acreditam que não podem mais contribuir com o seu ambiente de espaço e diminuir a autoestima, e tem várias variáveis que vão desencadeando desse processo. Engraçado, foi descoberto esse distúrbio psíquico em 1974, eu tinha 3 anos de idade, por Freudenberger, um médico americano. Ele está registrado no grupo 24 do CID-11, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, como um dos fatores que influenciam a saúde ou o contato com serviços de saúde entre os problemas relacionados ao emprego e desemprego. Vou falar um relato meu aqui. Eu sempre fui uma pessoa de temperamento muito forte, por incrível que pareça. Com a idade, isso vai melhorando. Você vai envelhecendo, você vai amadurecendo, você vai crescendo mais. Acredito que as pessoas que estão ao meu redor, elas podem perceber isso, né, Gustavo Vasconcelos? A gente vai melhorando. Eu era mais tinhoso quando o Gustavo chegou aqui há 3 anos atrás, começou a trabalhar comigo. E eu acho que hoje eu estou mais dócil, mais amável, eu sou melhor.
E a terapia me ajuda muito a me conhecer. Mas tu imagina, Gustavo Vasconcelos, um cara como eu, quando não gostava de um trabalho que eu estava exercendo. Eu trabalhei num lugar aqui, claro que eu não vou citar o nome, que eu não esperava, como essa garota que fez esse relato aqui, eu não tinha tanta paciência como ela teve para jogar a toalha. Entendeu? Lógico, nunca agredi ninguém, nunca foi do meu feitio isso, principalmente as pessoas que me relacionam que tinham comigo uma relação de hierarquia, que eram superiores a mim. Mas eu imagino o transtorno que é você vir para um local que você não gosta, você passa a não gostar, né? Consequentemente, você pode até passar a agredir, agredir ou ser indócil com seus colegas de trabalho, né? Irritabilidade, outra coisa, insônia, e você leva isso para casa. Leva para casa. Não somente para casa, leva para o seu ambiente social, leva para os seus amigos. E aí existe algo hoje, né, que os estudos já foram bem mais avançados e as empresas, elas reconhecem a síndrome de burnout como uma das grandes causas também do afastamento do trabalho, né? E aí eles começam agora a ter sinais, porque antes não, as pessoas se angustiavam, não entendiam o que estava acontecendo, o que é que eu sou responsável nisso, o que é que eu não sou responsável, e aí as pessoas não viam como adoecimento. E aí naturalizavam uma frase, que é até um conceito criado pelo próprio Karnal, que ele diz assim: as pessoas hoje cometem suicídio ético, né? É prazeroso dizer, estou me matando de trabalhar. E aí esse me matando de trabalhar é justamente chegar nesse esgotamento, mas ter um reforço, ter aquele privilégio social de estar sendo produtivo. E aí ele pensa, até que ponto as pessoas elas estão se anulando por se matarem de trabalhar, por acreditar que essa forma de atender o taylorismo, né, que a meta do taylorismo é ter pessoas trabalhando 24 horas, e foi atingido. Né, porque hoje as pessoas estão no ambiente de trabalho, voltam para suas casas e não se desligam. Elas estão totalmente conectadas ao celular, elas levam o trabalho para casa e aí a pressão do trabalho ela precisa resolver e às vezes é o conteúdo. Chego em casa de um trabalho extremamente estressante e aí vou conversar com o meu marido sobre problemas do trabalho. E aí chego com os meus amigos e vou falar do problema do trabalho. E aí não existe mais outro tipo de diálogo. E aí isso vem acontecendo muito intenso. E aí a própria Karnal ele traz essa crítica, né? O sonho de taylorismo foi realizado. Temos hoje... como é que eu posso dizer? Temos colaboradores hoje com workaholics, né? Viciados em trabalhos para ter um ganho social. E aí agora sim, justamente por essa se deter tanto ao trabalho, a transpirar, respirar e transpirar somente o trabalho, está surgindo outros sintomas e estão sendo associados aos ambientes, às pressões, às próprias conflitos de relações interpessoais. Muito bem, a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial. Você já sofreu de síndrome de burnout, como eu, como tantos outros, como essa amiga que mandou essa mensagem aqui para a gente? Manda sua mensagem para cá, 99639-8389. Isso é o WhatsApp da Novo Nordeste, 99639-8389. Pode mandar por mensagem, por mensagem de texto ou mensagem de voz. Então manda para cá, a gente volta já. O programa mais saudável do rádio, Saúde em Foco. Desde 76 a gente se entende. Novo Nordeste. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues Ginecologia e Obstetrícia atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque 22, Centro, Arapiraca, em frente ao Posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/L. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos.
A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Pedro sentiu um incômodo no peito e procurou um hospital especializado em coração. Logo após, teve que ir até uma clínica, pois precisou de uma série de exames. Chegando lá, descobriu que precisava de um especialista em oncologia e quando saiu, teve que procurar uma emergência 24 horas, pois passou mal de tanto andar. Já o João precisou dos mesmos atendimentos e encontrou tudo na Santa Casa de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Responsável técnico Arthur Gomes Neto, CRM 25. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. O sorriso é a maior expressão de felicidade. Por isso, reconstruir sorrisos é a missão da Dental Clean. Nossos tratamentos são realizados em alto padrão. Comprometimento e honestidade são valores que não abrimos mão. Dental Clean, ortodontia e implantes. Rua Fernandes Lima, 351, Centro. Telefone 3530-0316. WhatsApp 999447646. Responsável técnico Dr. Edierque Lira. CRO 2585/AL. Quem compara, compra na Droga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Lima. Tem. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima 315, Alto do Cruzeiro. Telefone 3521-6611 ou pelo WhatsApp 99668-1617. Dr. Sandro Lins Machado, CRM 3516/AL e RQE 120. Você sabia que metade das empresas no Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan Contábil. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames para cuidar do trato digestivo como videoendoscopia digestiva, cápsula endoscópica, videocolonoscopia, pH-metria e manometria esofagiana de alta resolução. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco 97, Centro. Responsável técnico Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. Concretize o seu sonho no melhor residencial de Arapiraca e região, o Riviera do Lago. Um lugar pensado para o seu bem-estar, com extensas áreas arborizadas e de lazer. Aproveite condições especiais e adquira o seu lote com parcelas fixas e sem surpresas. Ou adquira a casa pronta direto com a construtora. Vendas André Felipe Imóveis Selecionados. 82-998010949 ou 41020500. Inspire. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal.
para outras, nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AR. Tá na Novo Nordeste, tem coisa boa no ar. É bom demais. O programa mais saudável do rádio. André Pepe que faz Saúde em Foco. Muito bem, você já conhece o residencial Riviera do Lago? Ele está pronto para morar. Concretize o sonho de uma nova vida, isso mesmo. O seu lugar ao sol é aqui. 56 mil metros quadrados entre áreas de lazer e áreas verdes e também lotes a partir de 300 metros quadrados com parcelas fixas. Vamos construir um sonho juntos? Então, vai lá no Riviera que você vai ver. Liga para o André Felipe, Imóveis Selecionados, telefone 99800-0949 ou 4102-0500. Plantão no local. Adquira o seu lote com condições exclusivas e parcelas sem surpresas. Estou falando para você do residencial Riviera do Lago. Vale a pena você conferir o melhor e mais lindo pôr do sol de Arapiraca. Lembrando para você que lá no laboratório Nabuco Lopes você faz o exame toxicológico para o Detran e também faz o exame de sexagem fetal. Lembrando também que até o dia 12, o casal de namorados que for fazer o exame, o outro que não vai fazer o exame vai ganhar glicemia. Então passa lá, Rua Fernandes Lima, 531, no centro, telefone 3522-5826. E finalmente, pensou em frango vivo, abatido, temperado ou assado, pensou na Avícola Tenório. Lá você vai encontrar a Avícola Tenório nos bairros Capiatã, Planalto e no bairro Brasília. Ligue agora e peça aquela delícia, que é o melhor frango assado da cidade. 3522-5527 ou 99975-4000. A Avícola Tenório não vende frango, e sim qualidade de vida. Avícola Tenório, organização do meu amigo Fabinho Tenório. Estou de volta aqui com a Gessiane Amorim, psicóloga. A gente está falando de síndrome de burnout, uma síndrome que é caracterizada aí pelo esgotamento físico e emocional que geralmente se dá em ambientes de trabalho, claro, ou provocados pelo ambiente de trabalho. Gessiane, agora, o funcionário descobriu que está sentindo isso, ou às vezes eles não descobrem, às vezes é o profissional de psicologia que é procurado por esse funcionário, funcionária, e é vocês que dão, olha, você está com esse problema aqui. É assim que funciona ou geralmente é ele que descobre sozinho? Olha só, André, quando eles chegam na clínica, né? Vamos falar primeiro na clínica. Quando eles chegam na clínica, eles chegam com nível de frustração, de desmotivação, já num processo bem mais amplo, bem mais denso. E isso traz muito uma inquietação, tipo, olha, Jess, eu não sei o que é que está acontecendo comigo. Eu era assim, e começa a trazer aquela análise que a gente chama de análise temporal. Olha, eu era assim, eu tinha cumpri as minhas metas, tinha um determinado tipo de padrão de comportamento, acordava nas segundas radiantes para desenvolver o meu trabalho e agora nada disso acontece. E até às vezes, quando o ambiente está agradável, eu não me sinto pertencente àquele ambiente. Eu não quero. Só de pensar, hoje é sábado, só de pensar que segunda eu tenho que retornar ao trabalho, já começo a ter as crises de ansiedade, já começa a se tornar aquele ambiente extremamente aversivo. Isso eles já chegam nesse processo, mas ainda não identifica que é a síndrome de burnout, tá? Que são indicadores. Então, assim, as pessoas ainda não entendem um pouco da patologia, então tem essa dificuldade de se perceber. E aí foi pensando nisso que eu trouxe já aqui alguns sinais para que os nossos ouvintes eles possam entender um pouquinho os sinais que são característicos da patologia e eles discriminarem se eles estão tendo isso ou não, para pedir uma ajuda, para poder pedir uma orientação, fazer um acompanhamento terapêutico. Então, assim, eu listei alguns sintomas, tá, e sinais, e aí eles estão muito característicos na exaustão, e essa exaustão sendo física e emocional, uma falta de desmotivação. Então tá lá o trabalho, o ambiente às vezes é adequado para o trabalho
no processo de estrutura, mas as relações interpessoais não. Então, gera um processo de desmotivação. Às vezes está numa função que a pessoa não tem a competência de desenvolver e aí não consegue atingir metas, gera um processo de desmotivação. Frustração e descrença da sua capacidade ou do próprio ambiente é quando os colaboradores eles entendem que por mais que eles façam, aquela situação não vai mudar. Eles são incapazes de modificar a cultura organizacional. Então, ele gera esse processo de descrença e se mantém naquele quadro. Problemas cognitivos também são dos sinais, ou seja, o nível de atenção ele é reduzido, a tomada de decisão é extremamente comprometida, então as pessoas elas perdem a sua autonomia para desenvolver os seus trabalhos. Performance diminuída, tá? Que é justamente essa análise temporal, né, de como eu era um colaborador produtivo, e aí a gente tem muito aqui nas empresas, o colaborador do mês. E aí ele, poxa, como é que eu conseguia fazer tudo isso e hoje não? O que é que está acontecendo? Problemas interpessoais, e aí esses problemas eles são estendidos, então gera um conflito, não sabe gerenciar e administrar as vivências que tem dentro da empresa, e também não se estende somente àquele ambiente. Eles entram em um nível que traz para fora da empresa. Então, polui e adoece também o seu ambiente familiar, seus ambientes sociais, hábitos não saudáveis, tá? Então, entra no processo de alteração de sono, comer demais, ou a perca de apetite, desenvolver a obesidade, é muito comum. Justamente a obesidade e essa questão de comer demais, de alteração de apetite, vem para diminuir o nível de ansiedade dentro de um ambiente aversivo. Então, é tendencioso também. E o uso de ansiolíticos, né? Eles começam a querer tomar mais para poder dar uma acalmada nos neurônios, na ansiedade, e poder descansar e relaxar e aguentar aquele espaço. Tem uma coisa também que você já falou aí, e é bom reforçar, que quando você fala em perda de produtividade, para a empresa, é perda de produção. Isso. É perda de produtividade para mim, que sou funcionário. Exato. E é perda para a empresa, porque é lógico, se eu vou no banheiro e eu vou no banheiro em 3 minutos, eu vou passar 10 lá. Porque eu tô, entre aspas, punindo a empresa, né? Tô dizendo assim, não, eu não gosto de estar aqui. Eu tô aqui porque eu preciso do salário, porque eu tenho uma família, porque eu tenho um filho, e porque também, às vezes, e aconteceu comigo, foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo. Primeiro que eu descobri uma coisa, estou falando de mim, eu não estou aconselhando a ninguém a fazer isso, tá certo? Eu estou falando que eu, André Pepson, não consigo ser funcionário de ninguém. Eu não consigo, entendeu? Eu tenho que ser meu chefe, eu tenho que ditar as minhas regras, e olhe, eu sou muito severo comigo. Eu sou extremamente severo comigo mesmo. O André Pepes, patrão, não deve ser um cara muito bom. E eu só tenho eu de funcionário na minha empresa. Então eu mando em mim mesmo, né? Mas eu não sou uma boa pessoa, porque se o André Pepes não fizer as coisas como o André Pepes quer que sejam feitas, o André Pepes fica chateado. Dá para entender? Dá para entender. Então eu não seria um bom gestor, na minha opinião. Eu não seria um bom gestor, porque por algumas coisas. Uma delas é perfeccionismo. Se eu disser assim, pega essa caneta e coloca essa caneta aqui, nessa posição ao lado do celular. Você pegou a caneta e colocou a caneta assim. Eu digo, não, não é assim não, Jacinto, que eu quero. Eu quero ela assim, ó. Entendeu? Então, é toque, transtorno obsessivo, seja o que for. Mas, eu tô falando por mim. Então, mas tem milhares de pessoas que estão ouvindo agora a Rádio Novo Nordeste que não tem essa capacidade e pode não ter essa oportunidade de dizer assim, eu vou trabalhar para mim. Eu vou vender carrinho, eu vou vender limão na feira, que é tão digno quanto eu estar aqui atrás desses microfones. Mas eu não quero mais trabalhar para ninguém. Talvez seja uma grande descoberta. Quando o Brasil teve essa quantidade de desempregados que tem, mais de 14 milhões, eu acho que esse número não é real. Eu acho que esse número é muito maior. Isso. Né? Muitas pessoas se descobriram, inclusive passaram em várias reportagens. Pessoas que começaram a fornecer uma quentinha, 2 quentinhas, 3, 4, 5 quentinhas. Hoje vende 20 quentinhas para fora e se tornaram seus patrões. Trabalham em casa, envolveram a família toda. Né? Descobriram na diversidade uma oportunidade. Será que o portador, a portadora de burnout, ela não pode ver isso também?
André, isso vai partir muito do universo particular daquela pessoa, tá? Porque o que é que acontece? Se o portador ele tiver num processo de burnout mais severo, ele não tem estímulo para desenvolver nenhuma função, tá? Porque ele está se perdido de si, está perdido nas funções, então assim, já tem comprometido toda a questão da vida dele. Para alguns, recomeçar é o ideal, quando já chegou no nível de consciência e assertividade do que ele deve fazer, quais foram os fatores que desencadearam a síndrome, se foram só os fatores ambientais, se foram os fatores interpessoais, se foi ele está no local errado. Então, assim, para chegar a esse nível, ele primeiro precisa se reconhecer no processo. Então, assim, para alguns vai ser muito assertivos, mas para outros, depois do tratamento, eles conseguem voltar aos ambientes organizacionais e desempenharem muito bem a sua função. Mas eles também, como você disse, você traz um perfil de uma rigidez e uma pouca resiliência de se adaptar às mudanças ambientais, às demandas, e você se cobra muito, é uma cobrança excessiva. E aí eu acho legal, e aí isso deve ser trabalhado. Até para você, porque essa autocobrança vem de você. Sim. Então, assim, como é que você vai chegar, lidar com uma meta e aí você não atinge a meta? Como é que vai ficar o seu nível de punição, o seu nível de recompensa? Porque você não vai se recompensar, você vai ter a dificuldade de se olhar e valorizar as conquistas que você teve aqui, agora, pensando somente no que não foi atingido. Então, é preciso que você trabalhe também, e as pessoas que são portadores de síndrome de burnout também trabalhem as suas limitações, reconheçam os seus espaços e se recompensem. Então, é importante ter essa leitura. Nas empresas, você trouxe essa questão de gestor, ser difícil ser um gestor. Hoje em dia está bem mais complicado ser um gestor. E aí eu falo com propriedade porque eu sou consultora organizacional. E aí eu estou desempenhando um projeto dentro de uma empresa. E aí nessa empresa ela me contratou porque ela não quer gestores que desenvolvam processos. Ela quer gestores que, além do processo, ele tem um olhar voltado para o gerenciamento de pessoas, que são caminhos bem opostos. Então, é uma necessidade que as empresas elas precisam adotar para não perder na produtividade o reconhecimento e valorização do profissional. Então, tem que ser uma linguagem bem conectada e uma mudança nesse olhar, o que é um padrão organizacional e uma demanda atual hoje. Verdade. Quando a gente voltar do intervalo, eu participei de uma empresa onde nós tínhamos uma pesquisa de clima organizacional. Isso. Que era feita, era uma multinacional colombiana, de 3 em 3 meses, e nós demorávamos mais ou menos umas 2 horas. Éramos uns 7, 8 funcionários, e nós demorávamos mais ou menos umas 2 horas para responder, e essas pesquisas, elas tinham, não era só um marcar X, não. Eram coisas reais e os resultados voltavam para nós, com atitudes da empresa. Eu volto já depois do intervalo. O programa mais saudável para você. Saúde em Foco com a FF 91,5 no Nordeste FM. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues, Ginecologia e Obstetrícia, atende na CEDOR, Rua Pedro Nunes Albuquerque, 22. Centro, Arapiraca, em frente ao posto 30. Telefone 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/L. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues, 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico, Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados.
Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892 e no WhatsApp 999-420031. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima, 315, Alto do Cruzeiro. Telefone 3521-6611 ou pelo WhatsApp 99668-1617. Dr. Sandro Lins Machado, CRM 3516/AL e RQE 120. Inspire. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal, para outras nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AR. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Ter o diagnóstico de câncer parecia ser o fim. Mas descobri que com um hospital completo e de referência, com profissionais experientes, com estrutura e equipamentos modernos e acreditado internacionalmente, o medo se transforma em esperança e nos dá força para vencer. Santa Casa Câncer Center. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. O sorriso é a maior expressão de felicidade. Por isso, reconstruir sorrisos é a missão da Dental Clean. Nossos tratamentos são realizados em alto padrão. Comprometimento e honestidade são valores que não abrimos mão. Dental Clean, ortodontia e implantes, Rua Fernandes Lima, 351 Centro. Telefone 3530-0316. WhatsApp 999447646. Responsável técnico, Dr. Edierque Lira, CRO 2585/AL. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames de diagnóstico para cuidar do seu coração, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, Holter e mapa. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. Você sabia que metade das empresas no Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan 378. Concretize o seu sonho no melhor residencial de Arapiraca e região. O Riviera do Lago, um lugar pensado para o seu bem-estar, com extensas áreas arborizadas e de lazer. Aproveite condições especiais e adquira o seu lote com parcelas fixas e sem surpresas. Ou adquira a casa pronta direto com a construtora. Vendas André Felipe Imóveis Selecionados. 82-998010949 ou 41020500. Quem compara, compra na Droga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Lima. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil, mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo. A Fórmula, especialista em você há 30 anos.
GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pepes. Tá na Novo Nordeste, tem coisa boa no ar. É bom demais. O programa mais saudável do rádio. André Pepe tem paz. Saúde em foco. Muito bem, investe bem mesmo. GB Multimarcas, exclusividade Gino Benotti Bravo, informando que tem coleção para o Dia dos Namorados, então tá bem pertinho, logo depois de amanhã, né? Então, Praça Bom Conselho 41, ao lado da Igreja Velha, telefone e WhatsApp 99652-2678. Estou conversando com a psicóloga Gessiane Amorim, a gente está falando sobre síndrome de burnout. A gente falava, Gessiane, antes do intervalo, sobre uma pesquisa organizacional que algumas empresas implantam para justamente ver como é que ela está em relação aos seus funcionários, o que os seus funcionários estão achando dela. E depois disso, eu quero te fazer essa pergunta. A gente já falou do diagnóstico e agora eu quero falar a respeito dessa pesquisa e o tratamento de burnout. Como é? Então, André, é extremamente importante essa pesquisa. Eu acredito que muitas empresas já realizam e é um feedback tanto para a empresa, para avaliar a saúde mental dos seus colaboradores, a forma como elas podem responder, dar um acolhimento e também ter a sua produtividade. Então, uma empresa que ela tem esse conhecimento de clima e consegue manipular o ambiente da sua empresa para ser o mais ideal para o trabalho, ela tem um ganho também. E esse ganho ele diminui o nível de rotatividade, que a rotatividade no ambiente de trabalho diz muito sobre a cultura da empresa. Sem contar com as percas de rescisão, de várias outras coisas. Então, assim, trazer para os colaboradores essa reflexão, esse espaço deles poder se expressar e o que é que eles podem contribuir, como é que está adoecendo, como é que não está, o que é que está bom, o que é que não está bom, é extremamente favorável, produtivo e evita um processo de adoecimento qual a gente não consiga perceber só pelo olhar ou bom dia e está tudo bem. Existem algumas formas de evitar, tá? E o diagnóstico ele é dado a partir de sintomas, sinais e sintomas, né? E aí, dependendo do nível que o paciente se encontre, aí ele vai precisar de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, tá? Porque existe a questão da admissão das medicações, né, com base nos benzodiazepínicos, e vai de acordo com como é que está regulando aquele organismo. E aí o acompanhamento terapêutico, para que algumas habilidades sejam treinadas, ele passe pelo escuto, o acolhimento, o autoconhecimento, a reidentificação do sujeito quanto a ele mesmo, a construção de critérios de felicidade, de como é que ele funciona, de empoderamento. Ele ou ela precisam se afastar do trabalho enquanto tratamento? Precisam se afastar do trabalho, depende, né? Mas o ideal é que se afaste, porque vai estar em um nível que não aguenta aí, tá? Então é ideal o afastamento, mas existem alguns pacientes que eles gostam muito do trabalho, da função que desempenham. O que não gosta é de outras funções, mas ainda assim eles preferem fazer o acompanhamento e tá trabalhando. E como é que os gestores veem quando vocês, psicólogos, digam, olha, o André está com um problema e ele não pode, não deve continuar suas funções até que ele seja tratado? Como é que os gestores ou donos de empresas, empresários, eles ouvem? Isso vai partir muito da particularidade do gestor. Existem alguns gestores, donos de empresas, que eles conseguem ter essa sensibilidade e entender que o sujeito está para além de máquinas, tá? Que eles funcionam, que eles sentem, que eles trazem um ganho para a empresa, mas se a empresa for adoecida, adoece. Então, tem alguns que dizem, não, tudo bem, então vamos afastar, vamos cuidar desse colaborador e depois eles retornam. Existem alguns donos de empresa que eles ainda não entendem o que é a síndrome do burnout e aí existe muita resistência, porque eles não têm uma visão mais de, o sujeito tem que produzir e nisso fica. Então, essa posição de gestores de entendimento sobre o funcionamento dos seus colaboradores parte muito de uma perspectiva pessoal de cada pessoa. E aí tem algumas formas de evitar. Vamos lá, vamos lá. Tem algumas formas, né? E aí, para ir num nível que o que separa o burnout do estresse é justamente esse grau. Então, assim, o estresse, existem ambientes de trabalho que são extremamente adoecidos porque a carga que desenvolve é estressante, né?
Então, imagine uma pessoa que trabalha no sistema penitenciário, como foi o ano que você trouxe. Eles estão ali com ansiedade a mil, porque eles não têm um controle sobre toda a variável do ambiente e a qualquer momento eles podem ter uma fuga, podem Uma ter tentativa de fuga, uma tentativa, um homicídio. Uma rebelião. Exatamente. E isso já deixa ele em estado de alerta o tempo todo. Então, já é um ambiente que, por si só, é estressante, é algo que coloca a sobrevivência do sujeito em risco. Então, assim, se ele era muito produtivo, não tinha um estresse, tinha uma assertividade nas suas relações, e de uma hora para outra ele começa a mudar esse padrão de comportamento para uma irritabilidade, um isolamento, ou um padrão que ele não tinha, já é um indicador que a gente tem que avaliar como é que está funcionando esse nosso colaborador e o que é que está desencadeando isso. Então, é importante que os colaboradores, né, as pessoas, elas se vejam também. Como é que eu estou funcionando? E aí, identificar qual é a fonte. Ou seja, qual é o estímulo que é mais estressor? É a relação interpessoal? É a função que eu estou desenvolvendo que eu peguei acreditando que conseguiria dar conta, não dou conta? É a relação direta com a direção? Qual é o estímulo ali que está causando esse estresse, que tira o sono, que dá um desequilíbrio? E aí, falando em desequilíbrio, buscar esse equilíbrio também. Então, muitos colaboradores, eles vendem suas férias, né? A empresa compra férias e aí eles nem terminam um ciclo e já entram em outro de trabalho. Então, é importante que os colaboradores, eles tenham as suas férias, tenham esse afastamento, que ele reconheça e possa, sim, mudar de ambiente de trabalho, né? Outra dica, não dá sim para tudo. A gente tem essa lógica de ser produtivo é abraçar todas as oportunidades. E tá dizendo, não, eu faço. Não, eu faço. Me dê que eu faço. E está absorvendo tudo ali. Uma coisa que existia no meu tempo, até parece que eu sou bem velho, meu pai diz, mas é isso. Tinha um tal de um teste vocacional. Eu não sei se hoje ainda tem, mas no meu tempo ajudava muito a gente evitar esse tipo de coisa. Porque você estava ali fazendo segundo grau e você, enquanto você está fazendo segundo grau, você não sabe de nada na realidade do que você quer para a sua vida. A grande verdade é, pelo menos eu estou falando por mim. Eu não sabia se eu queria fazer medicina, eu não sabia se eu queria fazer jornalismo, eu não sabia de nada. Terminei sendo formado em administração, né? E não tinha nada a ver com o que eu estava sonhando, embora já reconhecia e Deus já tinha me dado sinais de que meu dom, vamos dizer assim, era realmente da comunicação. Devia ter ouvido a voz de Deus lá atrás, né? Mas esses testes ainda existem hoje? Sim, sim, são os testes de orientação profissional, tá? E aí hoje não só mais uma aplicação de teste. Na clínica a gente desenvolve um processo de avaliação psicológica para demanda específica. E aí a orientação profissional é uma delas. Alguns cursinhos desenvolvem também, que é como um exemplo, os cursinhos pré-vestibulares. Eles desenvolvem para ter uma assertividade dos seus alunos. E aí existe o teste de maturidade profissional, porque uma coisa é que o sujeito quer, que ele fantasia e ele idealiza. Outra coisa são as habilidades e a competência para desenvolver aquela função. Ou seja, socialmente, a medicina já tem uma aceitação. Então, todo mundo quer ser médico, muitas vezes pela aceitação social, pelo destaque social. E aí, diz, eu quero ser médico porque eu acho que vai ser legal. Tem até notas boas suficientes, um empenho, uma disciplina de estudo para desenvolver aquela profissão. E aí, essa pessoa, ela não consegue dar com sangue. Ela não consegue. Exato. Pronto. E você tem a aversão ao toque, aos testes, ao mexer na pessoa, em cadáveres. Então, assim, ela pode ter todo o empenho, mas ela não tem a habilidade e a competência para tal. E às vezes entra num processo e adoece por isso, por querer estar por um ganho, mas ao mesmo tempo não ser suficiente para desenvolver aquilo. Perfeito. Muito bem. Eu conversei com a psicóloga Jessiane Amorim, da Clínica Sense. Ela atende aqui na Clínica Sense, na Rua São Nicolau, 269, no bairro Brasília. O telefone de lá é 99951-1757. Vou repetir, 99951-1757. Psicóloga Jessiane Amorim atende na Clínica Sense e atende também no Supera e na Clínica AME. Na Clínica AME, que fica ali na Praça dos Curis, bem pertinho ali daquele coisa de noivas, perto do postinho, em frente ao Porto São João, todo mundo sabe onde é, ali na Praça dos Curis, que já foi parceira nossa aqui, e também na clínica, você falou aqui, no Supera, que fica aqui na Avenida Deputada Ceci Cunha, todo mundo sabe aqui da minha querida amiga Liédia Rocha, é isso?
Muito bem. Mais uma vez, Gessiane, muito obrigado. Esclarecedor. É preciso falar sobre isso. É preciso tratar isso antes que você exploda, porque na realidade, mais cedo ou mais tarde, vai fazer igual a minha amiga aqui. Chegou pro patrão e disse assim: olha, não aguento mais, o problema não é você, sou eu, mas eu preciso ir embora. Muito obrigado, Gessiane, por ter vindo e até a próxima. Obrigada, André. Obrigada pelo convite. Eu espero que tenha sido um pouco esclarecedor para os ouvintes. E é isso. Extremamente esclarecedor. Gustavo Vasconcelos, muito obrigado por estar comigo aqui na técnica. Lucas Peverel, obrigado pelas imagens. Amanhã a gente volta com o Dr. Edier Lira, aí da Dental Clean. O assunto vai ser muito bacana. O assunto é: o que são pontes fixas? Quais as suas indicações? Quais as suas desvantagens? O que são implantes? Existe rejeição? O que é ósseo-integração? Quando não ocorre ósseo-integração, o que se faz? Então amanhã, não perca, às 11 da manhã. Fique agora com o show de bola primeiro tempo com o Nelson